eu quero fazer com você um puta de um paralelo na cabeça dessa meninada e das pessoas um pouco mais velhas para você trazer um pouco da experiência do que é viver momentos de crise. Sim. O maior momento de crise que eu presenciei, foi um momento de união do país, foi legal, foi na tomada lá do complexo, lá no Rio de Janeiro. Eu gostaria, se você puder, Greco, lógico, você contar um pouco do episódio, porque aquele episódio foi tão marcante no Brasil. Hoje, o Brasil vive sempre um momento. Né? A gente está vivendo um momento de crise, outros momentos de crise vão vir. No dia da invasão, eu estava na casa do meu pai, lá no Rio. E o meu pai, que é um velhinho, estava vibrando com aquela cena da Globo, dos bandidos correndo. Meu pai falou, puta que pariu, que o meu pai foi da Eu tenho a experiência bacana com aquilo ali. O meu pai falou assim, puta que pariu, cara, a polícia tá ganhando, o Brasil tá ganhando. Conta como é que foi essa experiência aí, Grego. Na verdade foi o seguinte, Evandro, já de algum tempo se teve a ideia no Rio de criar as chamadas UPPs. Então, as Unidades de Polícia Pacificadora. O que as pessoas na época não compreendiam muito bem, não compreenderam, é que a finalidade da UPP nunca foi acabar com o tráfico. O tráfico existe em todo lugar. Mas o grande lance da UPP era acabar com o domínio territorial do tráfico. Porque era um absurdo, por exemplo, ver alguém querendo subir no morro, né? Na época até do Michael Jackson, esses cantores famosos, na época da gravação do Hulk. O Hulk até foi gravado lá na comunidade onde é o Bop. Mas assim, as pessoas tinham que pedir autorização, entre aspas, para o chamado dono do morro. Isso era um absurdo, isso era a perda completa, né, do Estado, do território que pertence a todos nós. Então, a ideia inicial da UPP foi um projeto parecido com aquele que aconteceu na Colômbia, e aí se começaram as pacificações. Eu morei na Tijuca a minha vida inteira. Então, assim, quando houve a pacificação dos morros na Tijuca, rapaz, aquilo para mim era um alento tão grande, porque a violência tinha chegado a um nível assustador. E as UPPs, elas trouxeram realmente uma pacificação, pelo menos no primeiro momento. Evandro, se você chegasse para mim, se você falasse mal de uma UPP, você ganhava um inimigo na hora. Eu era um defensor assim ardoroso das UPPs e para mim aquilo ali era a última luz do fim do túnel. Se não desse certo o projeto, assim, podia entregar a chave para a bandidagem. Era o meu pensamento na época. E na época, um ex-comandante do BOP, o Coronel René, ele me chamava para fazer muitas instruções para a tropa, porque o que as pessoas têm que entender é que uma tropa convencional, uma polícia comunitária, é diferente de uma tropa de operações especiais. Até aquele momento das UPPs, o BOP, né, que é um grupamento de operações especiais, uma tropa de operação especial não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. O cara chega com o pau quebrando, blam, 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 e volta pro batalhão. É assim que funciona. Então as pessoas têm que entender que o comportamento assim é diferente de uma polícia comunitária. Na história do alemão, o alemão não era para ter sido retomado. Não tinha nem previsão de se retomar o alemão. Foi a primeira equipe do BOP, e nessa equipe estava um amigo querido, que é o Monteiro, até que a gente escreveu o livro juntos, A Retomada do Complexo do Alemão. E o Monteiro estava nessa equipe. Eles foram entrando, na verdade, o que aconteceu ali? Eles foram no alemão para dar um sacode nos traficantes, porque a P2 levantou, a P2 para a galera que não entende, na Polícia Militar é a parte que mexe com a inteligência da Polícia Militar. Então a P2, o Monteiro que trabalhava na P2, eles levantaram que do alemão eles estavam dando as ordens para queimar os ônibus no Rio. E aí foi uma equipe do BOP para dar um sacode nos caras. Só que a equipe começou a entrar. E ela começou a entrar, e aí eles estavam em contato com o comando do BOP. Porra, comando, nós estamos entrando. Cara, não vai entrando que eu estou mandando mais. Porque era um terreno inexpugnado, ninguém entrava no alemão. O alemão não é uma comunidade fácil de você entrar. Né? Você sabe, cheio de barreiras, cheio de bloqueio, uma série de coisas. As coisas que eu vi lá foi um negócio assim absurdo. E aí, à medida que eles foram entrando, né? Foi entrando, aí aconteceu aquela cena que seu pai estava vibrando. Por quê? Porque aí houve aquele primeiro contato, né? Era o Matagal, na verdade, o alemão é uma comunidade, né, formada por várias favelas, aí você tem um complexo, né, você tem a Vila Cruzeiro, você tem uma série de comunidades que juntos formam, né, o complexo do alemão, e aí houve aquele primeiro confronto, e as equipes do BOP, pum, metendo o dedo, sentando o dedo nos caras, os camaradas saíram vazando, na verdade, agora, para aquilo que a gente chama de alemão. Você já passou momentos de dificuldade quando você estava estudando, Breno? Eu vivi, Evandro, foi muito complicado no começo, mas para mim foi muito bom, porque era eu e minha mãe,
Eu trabalhei em todos os empregos que eu podia trabalhar para ajudar na minha casa, nunca me fez assim, nunca me falou, oh, coitadinho, Rogério. Cara, isso me fez tão bem, era tão bom chegar em casa com meu dinheirinho, entregar todo o meu dinheiro para minha mãe. E fui andando. 17 anos eu entrei na faculdade de Direito. Eu estudei no colégio no Rio, né? A galera do Rio talvez conheça aí, que é o Colégio Pedro II. Hoje o colégio caiu muito, mas na época era um colégio muito bom, era um colégio público, né? Federal. Era um colégio dificílimo de você passar, de você entrar no Pedro II. A vida inteira estudando no Pedro II. Então, eu nunca tive moleza de estudar em, né, possibilidade, na verdade, de um colégio particular. Eu sou o único formado da minha família, só pra você ter noção, Evandro. A meninada fala assim, eu tô estudando para agente de Polícia Federal. Eu vou encarar um cargo mas já que eu sou formado em Direito, eu vou fazer agente da Polícia Federal, eu vou fazer delegado no mesmo ano e vou fazer promotor de Justiça de Minas Gerais. Sim. Muda muito, o cara tem que saber se organizar para estudar, ou estudou direito penal, administrativo, pode sair metendo a cara? Evandro, assim, na minha opinião, tem pessoas que pensam diferente, mas se você tem um foco, por exemplo, eu queria ser policial, então eu tinha que estudar penal, tinha que estudar processo penal, tinha que estudar administrativo, tinha que estudar profissional. Se eu quero a carreira policial, eu posso me permitir também fazer outras coisas que tenham matérias semelhantes à minha. Porque à medida que eu vou estar estudando penal para delegado, eu vou estar estudando penal para juiz, eu vou estar estudando penal para motor, eu só não posso estudar direito de trabalho, porque não tem absolutamente sentido nenhum com aquilo que eu estou vendo. Então, se você puder otimizar, e eu sempre falo o seguinte, às vezes vem uns amigos conversar comigo, falam assim, né, eu tenho um exemplo clássico aqui, que foi meu aluno, o Benhur, o pai dele era procurador de justiça. E aí, ele tinha aquele vício de Ministério Público. Aí eu chegava, estava conversando de concurso, ele falava assim, Rogerinho, né, eu quero ser do MP, porque o papai é do MP, né, eu não tenho vocação para outra coisa, eu tenho vocação para MP. Eu falava, bem, deixa eu te falar uma coisa, você já foi alguma coisa na tua vida? Então tu não tem vocação para nada, porra. Tu não é delegado, tu não é juiz, tu não é promotor, tu tem vocação para quê? Tu não é nada. Então assim, cara, tu tem que se permitir fazer outras coisas. E aí, você vai dizer, não, passei para a polícia, não gosto da polícia, vou me exonerar. Bacana, então você não tem vocação. Passei para o concurso MP, vou me exonerar. Pô, beleza. Mas o cara não é nada, o cara diz que não tem vocação. E aí, o que aconteceu, Evandro? Ele se permitiu fazer um concurso para a magistratura do DF. Pergunta se ele quer sair da magistratura. Apaixonado com a magistratura. Pô, porque o cara se permitiu. Então, assim, se você estudar matérias afins, que não vão te atrapalhar, perfeito. Então você tem que ter um bloco de concursos que você possa estudar basicamente as mesmas matérias. Vai acrescentar uma coisinha, outra, na época própria, show de bola. Você só não pode dar tiro para tudo que é canto, que aí você perde foco. Qual é a sua mensagem para esses momentos difíceis? Para quem está sozinho agora, aquele desajustado, sem dinheiro, criticado, desacreditado, que precisa de alguém que é a gente, que nem está na frente dele, nem anda a família para dar um gás. E você, cara, é o melhor cara do mundo para fazer isso. Então, eu vou deixar você dar esse comunicado Brasil aí. Nunca murmure, né? Se Deus fechar a janela para você, vai abrir a garagem. Então, assim, mas não fica ó dia, ó vida, ó azar, por que um amigo meu que estudou menos do que eu passou, por que eu não passei. Cada um tem a sua história. Deus projetou uma história diferente para cada um da gente. Então, você só tem que persistir. Concurso é persistência. Se sair da fila, irmão, você vai voltar lá pro final, não vai achando que você vai furar a fila e vai lá para frente. Parou de estudar, você vai lá para a rabeira. É assim que funciona. Vão passar os obstinados. Vão passar aqueles camaradas que querem passar. Tem cara que está aí de farofa, tem cara que está aí de fanfarronice. Não vai passar. Quer, tem foco, vai passar. Então assim, mas não se preocupe com reprovação. Reprovação faz parte do processo. Reprovação não é vergonha. Reprovação é amadurecimento. Não tem necessidade de você ter feito uma prova boa e no seguinte você tem que fazer uma melhor. Não funciona assim. Cada concurso tem uma história diferente. Você pode ter ido bem demais no concurso anterior e ter ido mal no seguinte. Isso não tem nada a ver. Cada concurso é uma história. É isso que a pessoa tem que entender. Não se deixar influenciar pelas pessoas que nunca vão passar, porque a gente tem sempre o azarão do lado. Não, né? Tá fazendo, já foi reprovado em tanto, né? Esquece concurso, né? Cara, fica firme, fica na fila, se Deus quiser, né? Você vai ver aí que já a tua aprovação chega e vai receber esse telefonema que eu recebi.